Apenas uma pequena parcela da população com hérnia de disco é que deve recorrer à cirurgia. Para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Dr. Alexandre Elias, que é mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Estela e Salete, aos seus ouvintes. Doutor Alexandre, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes, para os ouvintes do Bom Dia Gazeta, o que é a hérnia de disco e quais são os sintomas? A hérnia de disco o disco intervertebral, ele tem duas partes, um ângulo, que é um anel, e o núcleo, que fica internamente. Quando esse núcleo rompe esse anel e sai do lugar, isso é chamada hérnia de disco. E que caso entre em contato com alguma raiz nervosa, você pode ter uma dor. Quando é na coluna lombar, esse núcleo que se desloca em direção a uma raiz, se ele for um pouco mais para a direita, dói a perna direita, se ele for um pouco mais para a esquerda, dói a perna esquerda, que é a chamada dor ciática. E a partir de que idade esse problema ele é mais comum? Todos os seres humanos, à medida que eles vão envelhecendo, vão se formando pequenas hérnias. E isso, se não der sintoma, não é nem considerado doença. Isso é a chamada osteoartrose, que é um processo natural do ser humano à medida que ele fica mais velho. Tem uma parte que é genética. Então, tem pessoas de 40 anos que têm uns 2 ou 3 discos já desgastados e o outro, com a mesma idade, ele não tem nenhum disco desgastado ainda. Então, a parte genética é importante e a parte da idade. Normalmente, a gente começa a ver desgaste nos discos depois dos 30 anos. E o problema, ele pode ser assim muito grave ao ponto de estar evoluindo para impedir que a pessoa ela exerça as atividades do dia a dia? Sim, essa dor, que é a dor ciática, como ela é conhecida, ela é uma dor extremamente forte que vai para a perna. Isso é uma coisa que limita muito a vida do indivíduo. Agora, normalmente, com os tratamentos clínicos, onde você usa medicações, fisioterapia, RPG, isso melhora muito e não há necessidade de tratamento cirúrgico na maioria dos casos. Alguns casos são mais raros, o indivíduo pode ter, são mais graves, o indivíduo pode ter fraqueza no pé ou na perna e alteração para urinar. Esses casos, na verdade, você pode fazer um tratamento clínico, mas normalmente eles vão para a cirurgia. E por que o problema é tão frequente no Brasil? Tem algum motivo específico? O desgaste do disco é uma coisa muito comum nos seres humanos. E se você somar isso a uma vida... Acho que a gente teve um pequeno problema na linha. Doutor Alexandre, está nos ouvindo? Tivemos um pequeno problema na linha, a gente vai retomar o contato com o doutor Alexandre Elias, estamos conversando com ele a respeito desse problema muito sério, mas que também é muito comum, como ele estava explicando, que é a hérnia de disco aqui no Brasil. São 10 horas e 24 minutos e aqui o Bom Dia Gazeta. Estamos de volta aqui no Bom Dia Gazeta para conversar com o doutor Alexandre Elias, especialista nesse assunto bem pertinente, muito sério, inclusive, que é a hérnia de disco. Então, estava comentando com a gente que aqui no Brasil os casos são bem frequentes, né, doutor? Sim, esses casos são bastante frequentes no Brasil, como em todo o mundo. Doutor, aqui é Salete Correia, quem está falando, tudo bem? Tudo bem, Salete. Eu queria perguntar, assim, o que leva, quais são as principais ações que levam a pessoa a ter hérnia de disco? Isso tem uma tendência genética, então tem pessoas que têm uma propensão maior do que outras. E atividades que a gente faz no dia a dia, por exemplo, movimentos errados, carregar peso excessivo, o sedentarismo, o peso exagerado do corpo, tudo isso força aquele disco que já está envelhecido, está pouco funcionante. E ele pode se quebrar e soltar um pedaço e formar uma hérnia. Mas a tendência genética é tão mais importante do que esses hábitos diários. E o que acontece, por exemplo, com o que a gente chama de atletas de finais de semana? Por que isso é tão complicado para o corpo e principalmente para a coluna? Não, porque o atleta de final de semana, ele é um indivíduo que não tem um preparo físico e nem um preparo da musculatura adequado, e nem elementos específicos
na semana, que em geral é no fim de semana, ele faz 1 ou 2 treinos. Então, ou sábado ou domingo, ou sábado e domingo. Então ele vai levar o corpo a um exagero, sem ter esse preparo, através de um ritmo maior de treinamento, seria segunda, quarta, sexta. Então ele não tem esse preparo e ele vai levar o corpo a uma exaustão. A hora que você faz isso, o sistema muscular, o sistema articular, as articulações, onde envolve também a coluna, eles podem sofrer e ser origem de dor. Por isso que a atividade física é sempre recomendado uma rotina, não é um fim de semana só, mas você faz 3, 4 vezes numa semana inteira. Além, claro, dos problemas que o senhor já falou pra gente, pode ocorrer alterações neurológicas mais graves, eu diria. Quais são essas consequências? Então, essas alterações mais graves seriam uma fraqueza, principalmente no pé, alteração para urinar. Tem gente que tem uma alteração para urinar que precisa usar sonda, você não consegue urinar. E em homens você pode ter impotência. Esses são os quadros mais graves de hernia de disco lombar. A hernia de disco ela pode ocorrer na coluna lombar, que é o mais comum, mas também na cervical e na coluna torácica. Mas na coluna lombar, esses são os quadros mais graves e que, felizmente, não é a maioria dos casos. E agora, assim, existem medicamentos e existem outros procedimentos que não necessariamente é cirurgia. Por que esse avanço tem ajudado tanto e agora as pessoas podem ter métodos menos invasivos de cura? O tratamento ideal, você sempre começa pelo tratamento clínico. Então você usa medicações como anti-inflamatórios, analgésicos potentes, relaxantes musculares, você faz fisioterapia analgésica, RPG, tem uma série de coisas que você pode fazer e que normalmente dão um resultado muito bom. Os poucos indivíduos, aí a gente vai ter o quê? 3, 5% dos indivíduos que não melhoraram, esses pacientes são passíveis de tratamento cirúrgico. Hoje em dia, cirurgias na coluna tem vários tipos de cirurgia. Tem cirurgias que você coloca parafusos, próteses, e tem cirurgias que você apenas descomprime o nervo afetado pela hérnia. A hérnia do disco é extremamente usual e habitual que só a retirada da hérnia é suficiente. Ou seja, você vai para uma cirurgia infinitamente menor e tem uma chance enorme de ficar bom. Quanto ao tipo de cirurgia dessa cirurgia menor, você tem as cirurgias onde você corta 1 centímetro a 2 a pele, esses dias que você corta de 3 a 4 a pele. Então você pode usar um endoscópio, você pode usar um microscópio. E que são cirurgias minimamente invasivas que dão um resultado normalmente muito bom. E assim, o senhor acredita que os avanços da medicina vão mesmo ao encontro de cirurgias menos invasivas, principalmente quando se trata da coluna, que é um local tão delicado? Sim, eu acho que a cirurgia minimamente invasiva é uma tendência. Porém, é fundamental a gente ter em mente que você não consegue operar de forma minimamente invasiva todos os pacientes, você consegue operar alguns pacientes. Mesmo cirurgias com incisões maiores, algumas são consideradas minimamente invasivas, por quê? Porque antigamente você fazia cirurgias ainda maiores. Então, toda vez que você traz uma cirurgia de uma incisão muito grande para uma menor, ou uma menor ainda, você está indo no caminho do minimamente invasivo. Mas eu volto a te repetir, isso é válido para alguns casos. Por exemplo, a gente trabalha muito com pessoas operadas e que não melhoraram. Então elas procuram o nosso serviço, que é um serviço de dor, e a gente às vezes identifica que elas têm que ser reoperadas. Essas pessoas, normalmente, minimamente invasivo não funciona para elas, porque elas são de uma complexidade muito maior. Elas vão para uma reoperação. Agora, pacientes com uma primeira cirurgia, se for possível, é sempre melhor fazer o procedimento o menos invasivo possível. Doutor, às vezes no começo, quando a pessoa começa a sentir dor, ela às vezes até mesmo auto se medica, só com analgésicos. Ficar tomando analgésicos e não procurar um médico, procurar um tratamento adequado, pode agravar o problema? Pode. É sempre interessante. Se você tem um problema de saúde, você tem que procurar um médico que você conhece, que você confia. Por quê? Porque às vezes você pode estar de frente de um quadro extremamente benigno,
você pode estar ali atrás daquele sintoma, tem uma situação muito mais grave. Então você deve sempre procurar o médico. Quanto a se automedicar, o grande problema da automedicação que a gente vê hoje em dia em clínica de dor, em clínica de coluna, é as pessoas que usam anti-inflamatórios sem prescrição médica. O anti-inflamatório, se você usar ele por muito tempo, além de problemas de gastrite, problemas de estômago, você pode ter insuficiência renal. Então, algumas pessoas que de tanto usar anti-inflamatório acabam indo para a diálise, ou depois tem um transplante renal. Então, um problema de automedicação em dor, em se tratando de coluna, é o uso exagerado de anti-inflamatórios. Então, isso deve ser evitado ao máximo. Doutor, outra coisa, assim, diante de um diagnóstico, de um resultado, ou mesmo da forma do tratamento, convém que a gente acabe analisando ou vendo a informação ou a opinião de mais do que um especialista? Olha, eu acho que você ouvir uma outra opinião não tem problema algum. Inclusive, isso é um direito do paciente. Você pode ouvir várias opiniões. O que a gente sempre recomenda ao paciente a sua situação é essa, na minha opinião, vale a pena você fazer esse tipo de procedimento ou esse tipo de tratamento. O paciente pode e deve ouvir outras opiniões. A partir do momento que você decide por uma opinião, por um médico, mantenha com aquele médico. Porque se você ficar com vários médicos o tempo todo, quem tem mais de um médico acaba ficando sem nenhum no final. Então, ouça várias opiniões antes de começar o tratamento. Depois, siga a orientação daquele médico que você preferiu. Aí é lógico, imagina que você fez um tratamento e não está dando certo. Aí você pode, de novo, abrir mão de ouvir outras opiniões. Isso é um direito do paciente e hoje em dia não pode haver nenhum melindre por causa disso. Tá certo. Doutor Alexandre Elias, muito obrigada pela sua participação e os microfones aqui da Rádio Gazeta AM, do programa Bom Dia Gazeta, ficam abertos para outra oportunidade que o senhor queira participar com a gente, tá certo? Ótimo. E é uma oportunidade muito boa para esclarecer as pessoas. Acho que talvez o que a gente falou de mais importante aqui e que deva ajudar muita gente não usarem indiscriminadamente aqueles anti-inflamatórios. Obrigado a você por esse espaço. Muito bem, conversamos com o doutor Alexandre Elias, mestre pela Universidade Federal